Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje vamos falar sobre manipulação e sobre comportamento doentio. É, a manipulação é um sintoma também da doença, tanto quanto o comportamento. Se falamos aqui que é uma doença, né, reconhecida pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, da onde se tem o CID, que é o Código Internacional de Doenças, que é CID-10F19, que é transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de outras drogas, tem que ter sintoma. Se é uma doença, tem que ter sintoma. Assim como a febre tem o seu sintoma, que deixa o corpo mole, a pessoa indisposta, né, com o corpo quente, é um sintoma de uma doença, assim também como a gripe tem o seu sintoma, né, entre outras patologias, tem os seus sintomas, coisas que você sente, né, que faz parte da doença. Né? A mesma coisa é a dependência química, é a drogadição. E dentro da drogadição, nós conseguimos perceber o sintoma no fator comportamental, né? Naquilo que se diz respeito à obsessão, compulsão, né? Da qual gera o comportamento e ele vai manifestando os sintomas da doença que é a manipulação, que é um monte de coisas e comportamentos doentios também. Né? O fator manipulação, ele funciona da seguinte forma, é muito obsessivo e começa na cabeça do drogadicto. O drogadicto, ele forma um personagem dentro da cabeça dele até pela sobrevida dele no uso de substância química. Tanto para poder participar de uso de substância química da qual não seja só dele, dos outros, como para conseguir mais uso de substância. Então ele tem que criar, ser muito criativo no que se diz respeito à ideia, a situações, né? Quantas vezes não enterramos nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, né? Ou alguém da família para conseguir, dentro desse fator, manipular o sentimento de alguém, né? Para que ganhássemos alguma moedinha, algum dinheirinho para inteirar na substância. Então eu estou falando assim de um fator de manipulação usando da mentira, por exemplo, né? Então assim, o dependente químico e assim muitas das vezes ele acredita, interioriza esse tipo de situação ao ponto de criar o sentimento nele para ele ser convincente dentro daquilo que ele está tentando passar. É, Lógico, você deve estar pensando aí, o melhor vendedor que tem é o dependente químico, né? Sim, ele é o melhor vendedor que tem, porque ele consegue produzir uma história da qual primeiro ele acredita nela. E isso também funciona como um mecanismo de defesa lá na ativa do uso de drogas. Muitas das vezes, esse dependente químico, ele cria um personagem para sobreviver lá na drogadição. Por quê? O campo da drogadição é um campo da onde abrange a criminalidade. Então, muitos deles criam personagens de eu sou bandido, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu sou do tráfico, ou eu sou de alguma coisa, né? Ou seja, o dependente químico ele é muito similar a um réptil chamado camaleão. O que acontece com esse réptil? Para não morrer, se ele está marrom, ele vira marrom. Se ele está verde, ele vira verde. Se ele está amarelo, ele fica amarelo. Depende do ambiente. Por quê? Para se proteger, para não ser abatido. A mesma coisa na natureza, isso. A mesma coisa o dependente químico. Então, ele tem que, para ele fazer parte de algo, para ele se envolver com alguma tribo que eu falo, algum segmento de pessoas, ele se faz, por mais que aquilo não é agradável a ele, mas ele se faz como parte daquilo, contando histórias, né? E criando o personagem. Muitas das vezes criando identidades falsas. Não estou falando de identidade física,
mas psicológica, na sua cabeça, personagens. No entanto, que o processo de tratamento, ele engloba essa parte de tentar encontrar num monte de personagem que foi criado o verdadeiro ser lá, o verdadeiro fulano de tal que precisa do tratamento e da recuperação. Então é um processo. E muitos dos familiares caem, quando o familiar está dentro da clínica de recuperação fazendo o tratamento, cai na manipulação do parente, achando que o parente já está bom, que é a principal coisa que acontece dentro da comunidade. O cara chega na clínica, o cara chega, dá 30 dias, ele fala que já está bom. Ou que ele está com saudade de alguém. Saudade essa que ele não sentia quando estava no beco, na viela, usando droga. Ele não sentia. Não pensava na família, não pensava no filho, não pensava na mãe, não pensava nos amigos, não pensava em trabalhar, não pensava em doença, não pensava em nada. Só pensava em usar mais um. Então, é um fator de manipulação, é uma manipulação. Quando o cara pega durante um período de tempo de tratamento e vem falar para a família de que está com saudade do filho, não está, né? Não existe isso. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de lidar com um dependente químico que veio falando da esposa. Ah, minha esposa vai ganhar neném e tal, eu queria lá acompanhar e não sei o quê. Eu falei assim, você tem quantos filhos? Ele falou, tenho 2 filhos. Eu falei, maravilha. Você acompanhou eles? Ah, acompanhei. O que você fez depois? Ah, bebi e fui para a boca. Eu falei, interessante. Aí, e dessa vez vai ser diferente? Ele falou, eu vou lá só acompanhar, que não sei o quê. Na verdade, não é isso. Ele ia para viver a mesma coisa, ele ia para viver o que a gente chama de insanidade, cometer um erro esperando um resultado diferente. Porque na cabecinha dele, ele acha que vai acontecer, conscientemente ele acha, mas inconscientemente ele contou uma história para ele mesmo, da qual ele não vai suportar, não vai fazer. Né? E aí eu tive que perguntar para ele, falei assim, filho, você não pode ir. Ele ficou muito bravo, eu perguntei para ele, você é obstetra para estar indo lá? Você não vai ajudar, você vai atrapalhar, entendeu? Então, muitas das vezes nós temos que pegar e ser francos, cortar o mal, cortar essa situação no processo de manipulação, não permitir ser manipulado ou manipulável pelo dependente químico, né? Porque o dependente químico, ele é mestre em manipular a verdade, né? Em se sabotar, né? E criar histórias das quais possa ser convincente, né? Diversas histórias destas, das quais abortam o tratamento no meio do caminho, né? E não existe uma coisa que, se você não concluir, você vai obter sucesso. Não adianta, você não chega em algum lugar se você não percorrer o caminho. E o caminho do tratamento é o tempo que é sugerido pela instituição. Se a instituição sugeriu 6 meses, são 6 meses, não é 30 dias. Esses dias alguém veio me questionar também, com um familiar internado, falando, mas meu parente está aparecendo, está tão bem, já tem 3 meses que ele está lá e tal. Eu perguntei quanto tempo que ele usou droga. Ele falou, tem uns 20 anos. Eu falei, você acha que em 3 meses ele conseguiu pelo menos se encontrar em relação a 20 anos de uso? Então, assim, o tratamento, nós temos que entender que ele é para a vida toda, porque nós estamos falando de uma doença progressiva, só progride, incurável e fatal, mata. Não é uma doença que não mata, ela mata denegrindo, ela mata sonho, ela mata família, entendeu? Então é um assunto muito sério, da qual nós temos que encarar de uma forma séria. Por isso que eu peço sempre, compartilha, peça para as pessoas se inscrever. Às vezes uma palavra que é falada num vídeo desse aqui pode ajudar alguém, pode auxiliar alguém, alguém pode buscar ajuda, né? Por intermédio dos vídeos, alguém veio me procurar ontem e ficou sabendo que existe um grupo de autoajuda chamado Naranon, próximo da sua casa. E essa pessoa falou que vai lá participar do grupo. Ou seja, é uma pessoa que vai se informar e vai conseguir ajudar o seu familiar no seu tratamento.
Então, assim, é importante, isso aqui é informação, compartilha lá, entendeu? Participa, seja um ajudador. Porque você compartilhando, você se inscrevendo, né? Motivando as pessoas a se inscrever, você está ajudando, você também está estendendo a mão. Você está sendo um participante disso. Um dia talvez você pode olhar para alguém e pensar assim, eu fui participativo na recuperação de alguém, eu estendi a minha mão para alguém. Então estenda a sua mão, ajude, compartilha, curta, comenta, tá bom? É, Hoje vamos encerrar esse vídeo nessa parte de manipulação e comportamento doentio, mas peço para que comentem aí algum comportamento que vocês tenham visto em algum dependente químico. Pode ser naquele alcoólatra lá da rua que você vê, indo para o seu trabalho, ou que você encontra em algum lugar, ou algum familiar, algum amigo, algum conhecido, né? Comenta sobre ele aí, sobre algum comportamento que você já viu, né? Que daí a gente vai enriquecer os próximos assuntos que vai ser trazidos aqui também para esses vídeos. Obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um, né? E que tenha uma excelente semana.